Programa Virar o Jogo. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Produção e direção Vanusa Santos. Oba, nós estamos no Virar o Jogo. Gente, tem uma coisa que temos que aprender a virar, é a virar nossa vida financeira. Porque a gente está reclamando, o negócio está mal e a gente não sabe lidar com dinheiro. Eu trouxe uma pessoa, aliás, duas pessoas aqui que eu conheço de tempo. Está aqui o Sérgio Tinen, que é meu amigo de muitos anos. E o Sérgio esteve no Japão e conheceu essa figura. Gente, vocês vão conhecer aqui, 33 anos, Eduardo. Eduardo, fala o seu sobrenome que eu ainda não decorei. Tsuchida. Tsuchida, isso. Um dia eu ainda falo direito. O Eduardo é um rapaz jovem, com 33 anos, e a coisa que nós vamos conversar aqui sobre dinheiro, sobre Bitcoin, sobre criptomoeda. Mas a coisa que mais me chamou a atenção da história do Eduardo, já começando aqui, foi que o Eduardo lá atrás, quando ele era pequenininho, e ele já jovem, acho que tinha uns 12, 13 anos, depois você me fala a idade certa, que ele morava em fazenda, em terras, o pai dele trabalhava na lavoura e tal, não é? Sim. Lá no Paraná. Meus pais trabalham ainda. Lá no Paraná. Não, em Guararema. Em Guararema. Em Guararema. Em Guararema? Sim. O que aconteceu? O primeiro livro que ele leu foi Pai Rico e Pai Pobre. Foi não o primeiro livro, mas o livro que foi mais importante na minha vida, sem dúvida, foi o que mais me influenciou em Você toda a tinha que minha idade, vida. mais ou menos? 17 anos de idade. Ah, tá. Eu acho que eu queria começar por aí, não, Sérgio? Eu acho que é por aí que a gente começa. Porque não adianta eu falar em Bitcoin, em criptomoeda, quando você não entende o valor e a importância do dinheiro, né? Sim. Eu acho que é aí que está a história. A importância da educação financeira e como isso define a vida da pessoa. Você sabe, Eduardo, que hoje, antes de eu vir para o programa aqui, eu estava escutando na televisão, estava lá um cara dando uma aula, explicando que o brasileiro não tem noção. Quer dizer, ele ganha hoje para pagar o que ele gastou ontem, né? É o jeito que nós aprendemos a viver. Então o cara está sempre endividado, está sempre enrolado, o cara não sabe se planejar. Então você que é um rapaz jovem, que eu vejo que você tem uma história, ele vai contar aqui a história dele, como é que ele vê dinheiro, como é que ele fez, como é que ele conseguiu economizar e fazer um patrimônio e tal. Ele vai contar aqui essa visão, mas tem que estudar. Daí a pessoa fala, até essa pessoa que estava falando na televisão hoje, ele falou assim, a pessoa fala assim, brasileiro fala assim, eu não entendo de dinheiro, eu não quero entender de finanças. Mas você tem que entender, se você mora no planeta Terra, aqui tem lei da gravidade, você tem que entender o que é lei da gravidade. Então, não adianta você falar assim, eu não entendo de dinheiro, não quero entender disso. Tem coisas que você tem que entender. Né? Então, o mínimo você tem que entender. Eu acho que o que me chamou muita atenção na conversa com você é isso, é que você não fez uma faculdade de economia, mas você foi estudar, você valoriza, você pensa, você tem uma consciência disso. Pô, que me chamou a atenção. Eu falei, gente, como eu sou ignorante, que ignorância que eu tenho. Então, vamos começar a falar como é que foi, aos 17 anos, quando você leu esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, o que você definiu dentro de você? Como é que você vê, porque eu acho que você vê o mundo diferente de mim, como é que você te deu essa percepção toda, esse caminho que você fez em relação ao dinheiro na sua vida? O Pai Rico, Pai Pobre foi um livro muito importante para mim, porque nele encontrei respostas de demandas que eu já sentia há muitos anos atrás. Por exemplo? Eu lembro que, na infância mesmo, né, eu sempre morei com meus pais. Eu me dou muito bem com meus pais, mas eu sempre quis ter o meu lugar, a minha casa, com as minhas regras. E essa minha necessidade de liberdade, de independência, de ter o controle da minha própria vida que me fez, não, eu preciso arrumar outro caminho para minha vida. Eu não quero ficar trabalhando aqui com meus pais no sítio da família e ficar nisso no resto da vida. Eu quero fazer outras coisas, quero fazer outros sonhos. E o Pai Rico foi um livro que me abriu a mente. Me abriu a mente e me fez ver que é possível alcançar os sonhos que eu sentia, os sonhos que eu tinha e as demandas que eu tinha para mim, né? Minha perspectiva para tudo. Aí, a partir disso, então, eu li o livro com uns 17 anos, eu estava terminando o terceiro colegial. A mentalidade de quem tem dinheiro é muito diferente daquilo que é ensinado na escola. Qual é a mentalidade, vou olhando para aquela câmera, qual que é a mentalidade de quem tem dinheiro? Esse menino me ensina. Qual é a mentalidade de quem tem dinheiro? A diferença de quem é rico é que faz o dinheiro trabalhar para você. Eu quero aprender isso. Gente, eu quero dinheiro trabalhando para mim. Eu ainda trabalho por dinheiro. Como é que é isso? Toda a educação escolar tradicional é focado nos modelos da época da Revolução Industrial, que era formar trabalhadores para trabalhar em fábricas. E a educação hoje escolar está nesse formato ainda, de você ter competência para você conseguir arrumar emprego, para entrar numa boa empresa, crescer na hierarquia, para depois lá no futuro você aposentar e depois morrer.
Então, não é só isso a vida. Quando você fala o dinheiro trabalhar para você, o que significa? Talvez tem gente que pensa assim, significa eu comprar um monte de casinha, alugar casinha e ter casa alugada. É uma das formas mais tradicionais que existe no Brasil, mas que existe... já é do século passado, né? Acho que hoje tem coisas mais modernas. Eu acho que imóvel sempre vai existir a necessidade das pessoas morarem e alugar. Então eu não digo que é algo do passado. Eu acho que vai sempre ter demanda por isso, mas existem muitos outros meios de você estar investindo o seu dinheiro para fazer com que ele trabalhe para você e você não precisa ficar trabalhando atrás do dinheiro. Mas, por exemplo, um cara jovem que está escutando a gente, um cara que está fazendo faculdade, um cara jovem que está começando o seu primeiro emprego, o que ele tem que fazer? Tem que pôr o dinheiro na poupança, tem que economizar, tem que comprar ouro, tem que aplicar no fundo, como é que chama? Do Tesouro Nacional, que agora é a moda, né? Aplicar no Tesouro Nacional, ou comprar Bitcoin. Eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa estudar o que é realmente o dinheiro. Ele precisa entender como é que funciona a educação, o funcionamento dos mercados mundiais. Ele precisa entender o que você compra. Você jamais vai investir em algo sem você saber o que realmente é. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer é investir em você mesmo. É investir em conhecimento. Para depois disso, você colocar o dinheiro. Que agora ele falou lindo, esse menino falou lindo para mim agora, que agora ele falou lindo. Primeiro, não é investir, saber quanto que vai investir no dinheiro, investir lá. Primeiro, investir em você. Isso, né? Saber o que você quer. Porque não adianta você investir em algum criptomoeda, por exemplo, sem você saber o que é, para depois você ficar desesperado quando o preço cai e ficar totalmente eufórico quando o preço sobe. Não é essa a ideia que eu tenho como liberdade financeira. Você fica refém do dinheiro praticamente. Porque isso é uma alma de rico. E na alma de rico, o que acontece cada vez que você tem alma de rico? Ele é tranquilo, porque as coisas têm a sua variação. Mas você fica tranquilo porque você estuda a coisa. Sim. Isso o maior risco, na verdade, que existe hoje no mundo não é quanto que você não sabe sobre isso. Se você consegue diminuir isso, você diminui muito os seus riscos. Você sabe o que você está investindo. Grifando, o maior risco hoje no mundo é o que você não sabe. Ai, que maravilhoso! Esse menino é ótimo, Tinei, tá adorando. É isso, mas é fantástico. Esse é o maior risco do mundo. Sim. É o que você não sabe. Sim. Porque você tem que se informar, tem que saber. Sim. E é uma busca constante isso, né? Você sempre tem que manter o mindset de aprendiz nisso. Você tem a humildade que é impossível você saber sobre tudo. Mas dentro daquilo que está ao seu alcance, dá para você correr atrás. Corre atrás, procura saber, procura entender o ativo que você vai investir ou não, para você mesmo tomar a decisão por você mesmo. Jamais dependa de opinião de gerente de banco, de outras pessoas, porque você vai estar delegando sua responsabilidade que é sua na sua vida para um outro terceiro. Ele tem os interesses dele. Ele trabalha para banco, ele tem os interesses de atingir as metas do banco. Vocês não estão entendendo? Gente, eu acho que tinha que aprender isso na escola, né, Tinei? Sim, com certeza. Né? A gente aprender, porque a gente depende só do... Tipo, a gente vai no banco e acha que o cara vai dar dinheiro pra gente. Ele não vai dar dinheiro pra gente. Ele vai ganhar dinheiro com a gente. Exatamente. Sim. Então, é muito o movimento de você entender você correr atrás das coisas que você se interessa, achar alguma coisa que você realmente interessa e colocar a dedicação nisso. Conhecimento, estudo. No Japão as pessoas têm uma educação financeira? Não tem. No Japão eles têm uma educação financeira diferente daqui do Brasil. Eu não diria melhor nem pior, mas ele tem uma... O Eduardo mora no Japão há 10 anos, né? 8 anos que eu moro no Japão. 8 anos. E o japonês, em geral, ele tem muita cultura de trabalhar em um emprego, ser um salaryman, que eles falam que é... Como é que é? Salaryman é o termo que eles falam para... Assalariado. A ideia de assalariado com efetivado é uma cultura muito forte. E a cultura que o japonês tem em relação a dinheiro é você trabalhar, economizar dinheiro e depois aposentar com alguma segurança. Ela tem aposentadoria lá? Eu acho que isso é essa grande curiosidade, porque em cima disso, o Japão hoje é o país onde existe a maior poupança no mundo, porque a população poupa. A população tem muita cultura de poupar. Para você ter uma ideia, para aposentadoria. Se for porque não tem uma aposentadoria que nem a nossa, que você paga por mês, depois também tem. Também tem. Mas além disso... Até nisso eles sempre pouparam para ter dinheiro. Para você ter uma ideia, se pegar a quantidade de poupança que tem
nos bancos, dividido pela quantidade de população, vai dar algo em torno de $10.000 por pessoa. O japonês médio tem guardado. Isso é muito dinheiro. Médio, né? É médio, é muito dinheiro. Grande. Então, uma realidade totalmente diferente do do país Brasil. onde 25% da população tem acima de 65 anos hoje. Então, uma geração já vinha se preparando. Sim. Tanto é que você vê muitos idosos japoneses viajando, curtindo a vida depois que aposenta. Né? Porque eles têm esses recursos. E vem muito da cultura, porque o Japão é um país que sofreu muito no passado. É um país que sofreu de guerra, é um país que no inverno neva muito. Se você não trabalhar muito durante o verão, você simplesmente morre no inverno. Então é um povo que tem muita cultura de trabalho e leva muito a sério isso. Então, isso gera consequências na economia. Pelas conversas que eu tive com você, porque eu estou impressionada com esse rapaz, eu tenho conversa para aprender. E eu vejo que ele é um cara assim, que ele respeita muito o dinheiro, ele não gasta à toa, ele pensa, ele cuida, ele trata o dinheiro com respeito, né? Você falou do pai rico, pai pobre, e daí você teve essa experiência no Japão. Essa experiência do Japão te ajudou você a ter essa visão de dinheiro, ou você acha que não? Sim, me ajudou muito. Ajudou a simplesmente focar aquilo que você acha importante na vida. Na época que eu estou morando no Japão, eu sempre foquei muito na minha liberdade. Eu aprecio muito a minha liberdade. Eu nunca gostei da ideia de ser escravo de alguém. Então, por isso, eu senti a necessidade de dominar o dinheiro e poupar bastante também. Poupar e investir bem dinheiro, né? Essa é outra palavra. Se isso aqui fosse um livro, eu estava subscrevendo, né? Grifando as frases. Dominar o dinheiro. Gente, eu quero saber disso. Então agora, Eduardo, o que significa dominar? Eu adorei isso. Eu imagino que o dinheiro fosse um leão numa jaula. Venga! Então, dinheiro é algo que as pessoas passam a vida inteira correndo atrás, mas as pessoas não entendem muito bem como que funciona. E é complicado de abordar esse assunto, porque o dinheiro é um assunto que mexe muito com crenças da pessoa. Crenças fortes, de medo e ganância, né? Os dois opostos. E quando a pessoa está dominada por essas emoções, fica difícil de dar uma abordagem racional sobre isso, né? Para a pessoa realmente ter clareza sobre isso. Mas esse jovem que está escutando a gente aqui, que é brasileiro, que nunca teve, que não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, que nunca foi no Japão e teve essa cultura de observar uma população que cuida do dinheiro, que preserva o dinheiro, que guarda o dinheiro, né? Que investe, enfim, que faz uma poupança. O que a gente podia falar para esse jovem? Como é que ele pode começar esse autoconhecimento, esse caminho de respeito ao dinheiro e de domínio do dinheiro, né? Sim, primeiro, eu acho que a pessoa é um caminho de autoconhecimento. É o caminho de a pessoa tomar, além de autoconhecimento, tomar responsabilidade pela própria vida. A pessoa falar e bater no peito, não, a partir de agora, eu tomo conta da minha vida. Eu não devo a ninguém, ninguém deve a mim. E ter o controle sobre o dinheiro é o primeiro passo também. Primeiro passo após isso, né? Eu penso que você tem uma responsabilidade. Você faz tudo planejadinho, né? Dentro do grosso do principal, sim, eu faço. Você sabe quando você ganha, você tem tabela? Sim, desde 2010 eu tenho todos os meus gastos anotados, ien por ien, centavo por centavo. Agora, ele, como está no Japão, e eu não sei se você sabe, mas eu sei, tem uma curiosidade nesse negócio, porque eu queria ter criptomoeda, porque eu acho chique ter criptomoeda. Mas eu não vou ter criptomoeda se eu não entender o que é criptomoeda. A criptomoeda, a primeira criptomoeda, foi criada no Japão, não foi? Não se sabe. Não se sabe. Foi o Bitcoin? Foi o Bitcoin, foi criado por Satoshi Nakamoto. Como ele tem nome japonês, deve ficar do Japão. Pode ser que sim, pode ser que não. A grande questão é que ninguém sabe quem ele realmente foi. Ele pode ser uma pessoa, ele pode ter sido um grupo de pessoas. Até um ser de outro planeta. Quem sabe? Ave Maria! Ele não deixou rastros para que pudesse rastrear a identidade dele. Né? Quanto tempo que tem o Bitcoin? O Bitcoin foi criado, você sabe? Já tem 10 anos, né, que foi criado. Né? Então já foi na sua geração. Aí você já começou a ficar de olho. Não foi desde o começo, não. Quando que você começou a se interessar por Bitcoin? Porque você gosta de criptomoeda, você é um cara que estuda isso. Como é que você começou a se interessar por isso? Você que vem nesse caminho de querer do autoconhecimento, do conhecimento, do domínio do dinheiro, quer dizer, você também chegou na criptomoeda. Por muita influência do Robert Kiyosaki, eu já fazia meus investimentos em ouro e prata até antes de 2013.
Porque eu acredito em moeda forte. Acredito que a moeda forte ela tende a se preservar ao longo dos anos. Então, diferente de moedas estatais. Antes da criptomoeda você tinha ouro? Sim. Ah, você começou achando que o ouro é uma maneira de você ter um laço. É um investimento muito mais seguro a se fazer. Que interessante, né? Não sei se no Brasil, uma pessoa, por exemplo, você era um operário no Japão, eu não sei se no Brasil uma pessoa que está começando a guardar dinheiro, a poupar dinheiro, a querer fazer um patrimônio ali, Sim. se ele ia aplicar em ouro. Eu acho assim que, por exemplo, eu nem tenho, nunca tive ouro, nunca pensei em ter ouro. Como é que passou na sua cabeça de ter ouro? Porque será que internacionalmente, no Japão, as pessoas falam mais disso? Você começou... Como é que isso te provocou? Porque o ouro, ele é uma moeda que já é usada mais de 6 mil anos pela humanidade. Ai, você é muito chique. Ele é a única moeda que está há mais de 6 mil anos sendo usada até agora, como reserva de valor. Se eu pegar todas as outras moedas que já foram criadas hoje pelos governos, quase todas elas já foram a falência. Então, por exemplo, então você começou a pensar, em vez de eu comprar um apartamento, comprar uma terra, eu posso pôr meu dinheiro em ouro. Sim. E comprar ouro. Nessa época eu também tinha terras, né? Sempre gostei de terras também. Eu sempre achei um ativo muito valioso isso também. Ah, tá. Então terra e ouro é bem diferente. Sim. Tem muitos diversos investimentos interessantes que eu gostaria, que na época não dá para comprar tudo que eu queria, né? Então eu diversificava dentro do que eu conseguia. Então você tinha terra e ouro. Hoje você não tem mais terra, você tem ouro e bitcoins, e criptomoeda. Sim, boa parte. E como é que você... Porque assim, para mim é tão uma incógnita, já me explicou, mas é tão difícil. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas. O que é criptomoeda? A primeira coisa que elas falam assim, esse dinheiro a gente perde muito fácil, esse negócio sobe, mas desce de repente. Quer dizer, a pessoa quer ter isso como investimento, isso é como uma moeda que ela pode caminhar pelo mundo. Porque a primeira vez que eu ouvi falar de criptomoeda, eu pensei o seguinte, gente, eu viajo pelo mundo, estou na criptomoeda, não tem que trocar em lugar nenhum, você pode ter dinheiro em qualquer lugar do mundo. Mas não é assim que ela funciona. De forma bem simples, criptomoeda ela é apenas uma moeda. Tem uma tecnologia diferente, mas o uso geral dele é como moeda, como troca de valor e como reserva de valor. É simples. Assim como o ouro assim como o dólar também é, com as suas diferenças. A grande diferença é que o ouro ele é um dinheiro criado por Deus. Quando o mundo foi criado, a quantidade de ouro já foi definido quando o planeta surgiu. Que é um dinheiro criado por Deus. Sim, o ouro é um dinheiro criado por Deus, né? A criptomoeda é um dinheiro criado pelo povo, é criado pelos programadores que tiveram a grande sacada de como juntar tecnologias que já eram conhecidas como criptografia, com prova de trabalho, para poder criar a criptomoeda, e é uma moeda criada pelo povo. E existe outro tipo de moeda, que é as moedas criadas pelo governo, que são as moedas criadas pelo Banco Central, por a bel prazer, bel controle dos burocratas que estão em controle sobre isso. Então, são 3 tipos de moedas que eu vejo que existem hoje no mundo, e dessas 3, qual que você confia mais? Você confia mais em política ou você confia em algo que já está lastreado hoje no planeta, não tem como criar mais, ou confiar em algo que foi realmente criado por pessoas e auditado no mundo inteiro? Então, por um exemplo, né, eu estive na Estônia, já contei isso aqui no programa, e eu sei que a Estônia está querendo fazer uma criptomoeda, quer dizer, tem uma criptomoeda estoniana. Eu fiquei tão encantada com a Estônia, é um país tão organizado, é um país pequeno, organizado, que eles têm tudo digital, a educação digital, o Estado digital, a cultura digital, e é um país de confiança. A primeira coisa que me passou é isso, confia, porque eles confiam, entendeu? Confiança é um fator muito importante. Até o digital é uma questão de confiança, porque aqui no Brasil, quando você fala em digital, mas tem um jeitinho. O digital é burro, né? Porque é algoritmo, ele não vai dar, o algoritmo não vai dar um jeito, o algoritmo não vai fazer uma viradinha, o algoritmo é algoritmo. Então é uma coisa assim, que é uma questão de confiança mesmo. E eu falei assim, então, o dia que eu for comprar, deixa eu terminar, o dia que eu for comprar uma criptomoeda, parece o Jô Soares, tá? O dia que eu for comprar uma criptomoeda, eu pensei, eu vou comprar uma criptomoeda estoniana, porque eu confio na Estônia, e se a Estônia tiver uma criptomoeda, eu acho que o meu risco, quer dizer, sempre existe um risco, mas, né, até ter real, ter euro, tudo é um risco, eu compraria uma criptomoeda estoniana. Então, assim, como eu não entendo de criptomoeda, na minha ignorância, eu pensei nisso. Quer dizer, quando o cara vai comprar uma criptomoeda, ele tem que ter um conhecimento e ele tem que comprar uma coisa que ele confia. Mas se não é de ninguém, não dá para confiar. Agora, uma criptomoeda que é de um país,
ela vai ser ela não é o governo que vai mexer nela. Então, eu não sei como que é feito o código. Se o código da criptomoeda estoniana, ela é aberta para todo mundo ver ou não. Existe essa questão. Não é por ser digital que é confiável, não. Tem muito coisas digitais, programas digitais que são de código fechado, que você precisa confiar no dono desse software para você poder usar. E tem outros tipos de software de open source, que é o código aberto, que é o caso do Bitcoin, que mesmo que você não precisa confiar em uma outra pessoa, você pode simplesmente ler o código, entender. Se você não entende, você pode confiar para algum outro programador e sua comunidade consegue validar, né? Então a grande diferença é a confiança. Aberto, isso. Mas em código aberto e código fechado é diferente. Gente, você está entendendo? Código aberto e código fechado. Então, o código aberto eu tenho mais, controle entre aspas. Você tem possibilidade de auditar isso por conta própria. Tá. O mundo inteiro tem essa possibilidade de auditar por conta própria. Então, e tem criptomática com código fechado? Tem daí também. O cara vai cego naquilo. Então, daí vai depender das pessoas confiarem na empresa, na instituição ou no governo. Se parar para pensar, as moedas do governo, elas são moedas de código fechado, porque quem define a quantidade de oferta dela, quem define a taxa de juros, são pequenos grupos de pessoas numa sala. Diferença do Bitcoin, que qualquer pessoa do mundo... Existe uma comunidade de milhões de pessoas que têm possibilidade de... Então, eu estou interessada nesse assunto porque eu sou uma mulher moderna, você voa agora, eu tenho que entender dessas coisas, como é que eu não vou entender disso? Sim. Mas, gente, é muito difícil para mim entender. Então, a mesma dúvida que eu estou tendo, eu acho que é quem está escutando a gente aqui. Por exemplo, a pessoa que está escutando a gente aqui, qual seria o primeiro passo? Ela tem que estudar isso, gente? Sim, se você como é que eu vou estudar isso? Se vai colocar dinheiro em alguma coisa, é bom saber pelo menos o básico daquilo que o ativo é. Você não vai investir em algo que você Tinei disse que está estudando. Você está estudando, Tinei? Mas você começou a estudar onde? Como é que você está? Lógico, de um tempo para cá, 1 ano, 2 anos para cá, com todo o boom, falando sobre criptos, sobre Bitcoin, você fica curioso e começa a ler. Eu não investi naquele momento. Houve uma alta muito grande, a gente ficou... Uma moeda que vale $1.000, daqui a pouco está valendo $20 mil, né? Uma moeda, quer dizer, é meio absurdo, né? E deixei essa onda passar. Aí veio a segunda onda da baixa, que foi em 2018, onde que houve uma baixa. E aí você procura entender o porquê que uma moeda ou um produto valoriza de 0 a $18 mil e de repente cai para 3.500, 4.000. Né? Qual é o mecanismo? É golpe? É pirâmide? Como já ouvi falar, existe segurança nesse processo. Então eu acho que a partir daí você começa a ler. E obviamente, quando você começa a ler um negócio desse, você não entende nada. É uma linguagem totalmente diferente. Você pergunta para todo mundo, ninguém entende nada. Para todo mundo boiando. Aí a questão é o seguinte, você precisa de tempo para ler muito, para começar a entender as palavras, o significado, o formato, o que está por trás. Aí você entende que não existe só Bitcoin, existe mais 6 mil tipos de moedas diferentes hoje, existem muitos lançamentos, existem muitos projetos, e aí você fica, bom, para que lado eu vou? Aí você fala, bom, Bitcoin foi a primeira moeda, tem mais de 50% do mercado mundial, então não pode ser golpe, deve ser alguma coisa séria. Muita gente conhecida envolvida nisso. Muitas grandes empresas. E aí você começa a entender ao longo do tempo. E você começa a ter a segurança e começa a investir. Mas eu acho que o problema maior não é o investimento achando em retorno a curto prazo. Eu acho que muita gente que entrou naquela manada de 2017 foi querendo ter lucro rápido, ficar milionário da noite para o dia. E aí muita gente perdeu dinheiro. E são as pessoas que não estudaram o suficiente para realmente entender o que estava comprando. Eu acho assim que, nossa, eu estou tão entusiasmada com essa conversa aqui, você que está escutando a gente aí, que pode ser que esteja no seu carro, está na sua casa, está assistindo ou está só escutando esse programa, eu acho que o que me provoca é o seguinte, essa coisa do virar o jogo mesmo, né? Que a gente tem que primeiro não ficar entre o medo e a ganância, ficar numa dessa polaridade, eu tenho medo, eu tenho ganância. Mas você tem um equilíbrio, para você estar aqui no meio, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, Não é, porque assim, a nossa tendência é você em alguém que resolva isso, né? Então, acho que essa conversa aqui, eu acho que não cheguei a não vou comprar Bitcoin amanhã, não cheguei a uma conclusão final. Mas uma coisa eu cheguei à conclusão, que não dá para mim confiar no gerente do banco. Não
porque ele é ruim, não, mas é porque é meu dinheiro, é o meu patrimônio. E eu vou escolher se eu quero em dinheiro, se eu quero em terra, se eu quero em apartamento, se eu quero em ouro, no que eu quero. Gerente né? do banco, ele vai ter os interesses dele ao banco. Então, eu acho que essa provocação de você começar a pensar e começar a estudar, e você, como você falou, você tomar, você ser dono, né? Você dominar isso, né? Quer dizer, você ficar num outro lugar. E eu acho bacana de você falar aqui, Eduardo, de ter o dinheiro trabalhando para você. Que é uma mentalidade que nós brasileiros não temos. De modo geral, a gente trabalha para o dinheiro, né? Sim. Porque a gente está pagando hoje o que comeu ontem. Quer dizer, é o jeito do brasileiro, a nossa cultura. A gente não tem uma educação financeira. Então, o que nós estamos falando aqui é educação financeira, é procurar isso daí. Hoje tem vários caminhos. Eduardo, eu fiquei entusiasmada, porque assim, ele é um exemplo prático, vivo, um rapaz jovem, que fez uma história, que está fazendo uma história que você começa a conversar com ele e fala assim, gente, mas que genial, que bacana. E ele pensa totalmente diferente da maneira como eu penso, né? E ele tem uma visão tão segura, tão clara de como do que é essa coisa chamada, esse valor que a gente quer ter para ter uma certa segurança e ter liberdade, né? Na vida. Primeira coisa. Que eu achei um grande presente de conhecer. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigado, Leandro. Tinei, obrigado de ter trazido essa figura maravilhosa do Japão para a gente aqui, né? Que ele veio passear aqui no Brasil, nós catamos você aqui, e eu acho que o negócio é estudar. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, gente.